Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar aqui dos erros mais comuns que a gente tem nas apresentações. E tem uma coisa que eu lembro quando eu fui apresentar uma vez, quando eu estava fazendo um estágio internacional, que uma das coisas, eu cometi vários erros, né? Mas um dos erros que depois no final da aula eles mandaram um checklist lá desse hospital, e eu vou trazer algum desses erros aqui. Um deles foi a quantidade de slides, o modo de como olhar para a plateia. Outra coisa foi o cuidado de, quando a gente fazia uma coisa mais engraçada, de colocar um humor muito grande onde não deveria ter. Né? Se é um tipo de apresentação mais séria, se não é, a característica da apresentação. Então, né, eu lembro que nessa apresentação eu cometi vários erros, depois eu recebi um checklist de como apresentar melhor. E eu vou falar da apresentação geral. E depois a gente tem uma aula, por exemplo, tanto na mentoria como na Academy, que a gente fala que é baseado em dois livros. Um deles é o Storytelling de Dados, que é de um ex-Google, que ele fala como você fazer apresentações melhores com dados e com gráficos, que é uma coisa que a gente usa bastante na medicina e a gente enriquece a nossa apresentação. Então vamos falar aqui dos erros principais que você precisa entender na medicina. Tanto que o simples fato de você apresentar, por exemplo, um orçamento para um paciente, você precisa fazer uma boa apresentação para encantar esse paciente. Então, os 10 passos para uma apresentação acima da média. Primeiro, quando a gente está fazendo uma aula, a gente chegou ali, ou aconteceu alguma coisa na aula, começa a pedir. A abertura da aula vai ser pedir desculpas. Cara, se você pegar todos os TED Talks, você não vai ver que nenhum TED Talk ele começa pedindo desculpa. Então, primeiro, eu gostaria de pedir isso. Primeiro, que você. Ah, você não tinha dormido bem, aconteceu isso comigo, não tinha avisado, blá blá. Cara, você não precisa falar detalhes para ninguém, menos é mais. Você precisa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Pedir menos desculpa. Você vai pedir desculpa para uma pessoa ali, né, em particular, mas não uma apresentação. Veja os TED Talks, que eles é uma aula muito grande de apresentação. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando esse é um momento crítico ali da apresentação, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, a postura que a gente fala, primeiro o slide está aqui atrás, a gente não ficar ali toda hora ali olhando para trás, né? Se você vê aqui, por exemplo, nessa primeira apresentação, eu não estou ali olhando direto para trás. Você tem que ter muito cuidado. Lógico que você vai olhar ali algumas vezes, mas não é ali o ponto final. Outro ponto é você começar com uma história. Como eu comecei aqui na apresentação falando de uma história pessoal, não necessariamente precisa ser pessoal, mas você precisa que as pessoas elas gerem reciprocidade com você. Então, quando eu conversava com a minha esposa em relação aos modelos de apresentação storytelling que ela tinha dentro de uma grande empresa do mundo corporativo, as habilidades que ela tinha de apresentação é um negócio assim surreal e surpreendente. O que a gente tem, o que a gente não tem na medicina, o que a gente não treina e o que a gente não lê. Então esse é um momento crítico da apresentação, principalmente quando você está abrindo, fazendo uma abertura, tome muito cuidado. As pessoas estão ali para te ouvir, e é esse período ali para você encantar elas. Segundo ponto é cuidado com estourar o tempo. Você precisa treinar e saber de modo correto a hora de parar, a hora de começar. Cuidado com as pessoas ficarem ali estourando o tempo, né? Ninguém gosta que você invada, pode fazer uma invasão ali no território alheio, invadir a outra palestra, por exemplo, um horário que não deveria. Muito cuidado com isso. Coloque-se assim, colocar-se acima da plateia. Cara, esse é um erro muito comum. Primeiro você deve ter empatia. Primeiro as pessoas não estão lá para seguir os seus conselhos. As pessoas estão lá para refletir, para escutar, para pegar mais opinião, para ter um senso crítico de alguma coisa. Não seja o dono da verdade e cuidado com os determinismos. Seja qual proposta você vai colocar, seja qual pitch, até um pitch de vendas que você está fazendo, um trabalho que você está apresentando, muito cuidado com isso. Sempre é diferente, né? A Brené Brown ela fala muito do cuidado com a simpatia e com a empatia. Seja empático, muito cuidado com a confusão da empatia e da simpatia. O humor é apenas a cereja do bolo, muito cuidado com colocar como se fosse o bolo inteiro. Isso é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado com quantidade de humor, quantidade de graça numa apresentação, né? Sorriso ali tem um limite, coisas engraçadas também. Slides com muito texto, menos é mais, apenas o necessário é o essencial, né? O cuidado de você, a gente fala que é apenas o necessário é essencial, o menos traz carência, o mais gera sobrecarga. Então, muito cuidado. Esse livro aqui, Essencialismo, ele fala muito disso, mais relacionado à vida de forma geral, mas quando a gente, por exemplo, coloca um gráfico, imagina eu colocar um gráfico aqui de milhões de cores, né? Será que é melhor deixar o mesmo gráfico de toda a apresentação, só colocar tonalidades diferentes? Será que colocar um pouco mais ali em negrito, uma coisa mais normal, com a mesma
cor que chama a atenção do que eu deixar tudo colorido? Será que eu vou deixar um gráfico ali com várias pontuações de números? Eu deixo só um número no final? Então, a gente tem que ter muito cautela com esses slides com muito texto e fazer coisas mais minimalistas e coisas mais objetivas. Cuidado com desviar a atenção para o local que você não quer numa apresentação. Então, ler slides, como eu falei, cuidado que a gente está aí todo tempo de costas e fazer um slide gigantesco. Você tem que dominar sua apresentação. Então, muito cuidado com isso na apresentação. Isso transparece, né? A gente tem que ter cuidado para não transparecer uma fraqueza nossa, principalmente quando a gente está apresentando. Querer falar tudo, você não consegue falar tudo, né? E a gente tem que ter muito cuidado com contar coisas ali que não faz sentido. Foque no que é mais importante. Foque nas prioridades. Querer falar tudo, principalmente o que não sabe. Cuidado principal, cuidado com os ruídos. É isso que você tem que ter em mente. Dominar o nervosismo. Então você tem que treinar várias vezes. Você tem que se expor aquilo algumas vezes para você ter um risco e um nervosismo muito melhor na hora da apresentação. Chegar em cima da hora, isso é uma coisa bem clássica, principalmente dos brasileiros, né? E algumas regiões ali, cuidado, chega um dia antes, olha a apresentação, se você vai fazer uma palestra muito grande, se você vai no local, chega uma hora antes, testa aquela palestra, vê se os slides estão coerentes, se você não cometeu ali nenhum grande erro. E o erro, como eu falei, você pede desculpa depois ali, mas você não vai fazer nada disso durante a apresentação. Você tem que ter uma capacidade grande, se acontecer alguma coisa, de adaptabilidade, resiliência naquele momento. Contar histórias, como eu falei. Então a gente deve ter um princípio ali de reciprocidade quando a gente está contando. Imagina você estar lá, por exemplo, fazer uma apresentação em congresso, ali no, em um pôster, e você já acabou a residência, já é uma fase da sua vida que você já está mais maduro, e você começa lendo o slide, quem está te avaliando está na frente, você vira de costas para ele e começa a ler. Ou nessa hora que eles perguntam algum detalhe, se você teve alguma história de vida, e você não tenho nada não. Não tenho nenhuma história de vida, nenhum compatível com isso, não tenho, você está contando um relato de caso. Não, nunca vi esse relato de caso, estou falando aqui, peguei de outro colega. Então, assim, o cuidado de você contar essa história, se envolver, daquele examinador ter uma certa reciprocidade com o que você está falando, com o que você está apresentando. Imagina quando você vai vender alguma coisa. Imagina, por exemplo, os princípios que a gente tem, os gatilhos mentais que devem ser usados. Tudo. Cuidado também com esses gatilhos, cuidado também com essa parte de vendas que a gente tem, né, muito grande, que na medicina a gente precisa ter ética. A gente pode usar gatilhos, pode usar tudo isso, mas tem que ter muita ética na medicina. Então, essa parte de contar histórias vai gerar um grau de envolvimento, reciprocidade, reconhecimento, empatia, seja numa apresentação, seja para apresentar até um caso para um paciente, seja para propor um orçamento para um paciente, para uma família. Então, isso aqui é muito importante, essa parte de você conseguir fazer o storytelling durante a apresentação. Então, bom, era isso, gente, que a gente queria falar, desses 10 principais erros na apresentação. Isso aqui é muito básico, e depois a gente vai se aprofundar nessa área. E na nossa mentoria, a gente aprofunda bastante nessa parte de apresentação, nessa parte de, por exemplo, do consultório, como a gente vender uma proposta melhor, como a gente passar um orçamento para esse paciente, quando a gente faz o plano A, o plano B, por exemplo, o que é que a gente quer ancorar na mente desse paciente. A gente quer falar primeiro um plano mais barato, para depois falar um mais caro. O que, que a gente apresenta primeiro? Qual que é o princípio da ancoragem desse paciente nessa hora de negociação e apresentação? Ou quando a gente está fazendo um artigo científico, o que é que eu quero transpor? Por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação e nessa apresentação meu artigo falou que eu estou falando de erros. Lembra que erros na medicina, é melhor falar de acertos ou de erros? É melhor falar de acertos. Lembra que erros na medicina significa coisa ruim, significa morte, significa mortalidade. Então, na medicina, é melhor você falar de acertos do que de erros. Então, essas lógicas de apresentação você tem que ter e você ter um resultado muito melhor e transparecer também para o seu público, ou para o seu paciente, ou para onde você, o seu público-alvo que você está fazendo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.